Queridos amigos, quero cumprimentá-los. Vamos ao estudo da lição número 6, a parte de quinta-feira, dia 6 de maio. Já estamos na quinta-feira, a semana voa rápida. Vamos falar sobre o que Deus fez na aliança com o seu povo e depois estendendo para a aliança eterna. A lição dessa semana fala sobre os filhos herdeiros de Abraão. Primeiramente, a linhagem física, a descendência normal, e depois, então, o que Deus fez para estender para todas as pessoas, porque na expressão em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava falando que da família de Abraão nasceria uma pessoa, seria o Senhor Jesus, e através de Jesus, todas as famílias da terra seriam então abençoadas. Então, quando Deus olhou para o povo que tinha que servi-lo, e esse povo tropeçou em alguns conceitos e acabou se enveredando pela idolatria, Deus então resolveu pegar um remanescente, o que havia restado. E desse remanescente, Deus então fez uma bênção grandiosa para criar um povo que pudesse servi-lo para sempre, até Jesus voltar. Muitas vezes nós não entendemos como é que Deus pega uma coisa pequena e transforma em algo grande. Havia um rapaz em Tampa, no Texas, que ele era dono de uma danceteria. De repente, ele ouviu pela televisão um programa da nossa igreja e se tornou adventista. Deus chamou esse moço e ele acabou estudando teologia, e mesmo estudando teologia, ele foi para uma cidade pequena, onde havia uma igreja, até a igreja central, e a igreja estava praticamente, assim, de 300 membros, estava com 20 membros. O pastor olhou aquilo e disse, puxa vida, que desânimo, que coisa terrível. Ele marcou a reunião com o pessoal da igreja numa lanchonete, e nessa lanchonete ele conversou com, na verdade eram 17 pessoas, com essas 17 pessoas. Ele disse para aquelas pessoas, vocês são o remanescente da igreja. O que aconteceu? Ele soube do que acontecia, havia ocorrido muitas brigas, tá? Muita intriga, disputa de poder, e a igreja então acabou se dividindo. O pastor disse, olha, Deus não me trouxe aqui à toa, Deus me trouxe aqui com um propósito. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar todos juntos, unidos, e vamos primeiro fazer oração. Nós vamos fazer um período de oração, depois vamos fazer um período de jejum, depois nós vamos começar a visitar as pessoas e vamos então, assim, transformar aquilo que está deficiente em algo poderoso pelo poder de Deus. Gente, 2 anos depois, essa igreja tinha mais de 2.000 membros. Teve que dividir em mais 4 igrejas. Sabe por quê? Porque esse homem se colocou nas mãos de Deus para levantar de um remanescente uma igreja poderosa. Quando Deus pegou o povo de Israel, que era um povinho pequeno, assim, os restantes, os que haviam ficado, Deus então disse, o que eu vou fazer com esse povo? Vamos pensar que esse remanescente fosse os 12 apóstolos. Dos 12, um acabou se desviando, como sempre. Mas de todo Israel, que estava onde Jesus havia nascido e criado seu ministério, de todo Israel, somente aqueles 11 que eram pessoas assim que Deus poderia contar. É lógico que havia outras pessoas simpatizantes em redor, mas para trabalhar mesmo de verdade, apenas esses 11. Pois desses 11 o Espírito Santo transformou a vida dessas pessoas e eles então se tornaram remanescentes. Aí então a igreja primitiva explodiu em conversões. Agora Paulo dizia o seguinte, já que estamos trabalhando para Deus, logicamente que não são somente os judeus que são os filhos de Deus para herdar o reino de Deus. Aí Paulo ampliou o conceito. Então foi que ele disse, os que são herdeiros conforme a fé, esses também são filhos de Abraão. Aí então a pregação aos gentios transformou assim a face do evangelismo, tá? É muito importante quando as pessoas acreditam naquilo que pode ser feito com poucas pessoas, mas com o poder da fé. Quando Eugênio foi contratado por um restaurante, ele foi recomendado por um amigo ao dono do restaurante. Olha, esse moço tem problema, ele é alcoólatra, mas dá uma força para ele, acredita nele. O Eugênio foi colocado como o primeiro limpador do restaurante, né? Depois de algum tempo ele já começou a lavar os pratos, tá? Lutou contra a bebida, pediu ajuda ao patrão, e o patrão dizia, você fica aqui comigo, você vai dormir nesse quartinho, você não vai sair, e quando eu sair eu vou com você para que você não beba. E olha, investiu no moço. O moço, depois de lavador de prato, aprendeu a fazer alguns pratos na cozinha, se tornou cozinheiro.
e pagaram para ele fazer um curso de chefe. Ele então aprendeu pratos maravilhosos e o restaurante foi crescendo. Depois de 10 anos, esse moço já era gerente do restaurante. 20 anos depois, ele era o sócio do restaurante. Valeu a pena o investimento, acreditar no potencial daquele moço. Deus fez o mesmo com o remanescente de Israel. Deus resolveu acreditar e nessa crença, o Senhor Deus então transformou o mundo com o poder do Evangelho. Essa lição de quinta tem aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas numa mesma lição. Vamos então à primeira pergunta de quinta-feira, que é a pergunta número 6. Que promessa divina o apóstolo Paulo falou sobre o Israel espiritual? Já que o Israel físico falhou na tentativa de ser o povo abençoado, Deus então criou o Israel espiritual. E não é que deu certo, porque o Israel espiritual está pregando o Evangelho a todo mundo. Isso é uma bênção, porque significa que Jesus em breve voltará, e eu creio nisso e você também. Então, que promessa divina o apóstolo Paulo, ele falou sobre o Israel espiritual. Está em Gálatas 3, verso 29, e o apóstolo Paulo diz assim: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Graças a Deus. Então, se nós cremos em Cristo, somos herdeiros. E isso nos torna, assim, pessoas dentro da aliança e, logicamente, herdeiros das promessas divinas. A resposta é: que promessa foi feita? O apóstolo Paulo falou que Deus falou sobre Israel espiritual. A resposta é: a promessa é de que teriam a vida eterna e estariam na Canaã celestial. Glória a Deus por isso. Então, se você crê em Jesus como Salvador, e eu também, você o ama, obviamente, tem que guardar os mandamentos do Senhor, tá? É por amor, não é por obrigação, não é para se salvar. Você guarda os mandamentos porque você já está salvo. Isso é uma verdade que não pode ser questionada, ok? E o apóstolo Paulo diz assim: se vocês creem em Jesus, vocês são herdeiros por meio da fé. São herdeiros da vida eterna. Pela graça, Deus estendeu a salvação a todos nós e a herança do céu, da vida eterna, a todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa foi a primeira pergunta. A pergunta número 7 é: o que torna uma pessoa herdeira das promessas divinas e do céu? O que torna? Está em Gálatas 3, verso 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu era criatura, você também era criatura. Nós todos somos criaturas de Deus. Porém, uma situação nova surgiu aqui, mas diz o apóstolo João: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ser chamado filho de Deus não é um cargo, não é um status, é um poder. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros conforme a promessa. O elemento principal é a fé no Senhor Jesus Cristo, porque Paulo diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé nós não conseguimos ter. Algumas pessoas pensam que tem fé. Não, a fé vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem concede a fé é Deus, acima de tudo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não consigo produzir fé. É Deus que produz a fé em mim por meio do Espírito Santo. A fé remove montanhas, agrada a Deus e torna o crente herdeiro de Deus. O grande equilibrista Blondin, ou Blondin, francês, e depende da pronúncia, mas vamos chamá-lo de Blondin. Blondin era um equilibrista que ele fazia peripécias. E um dia colocou um fio de aço sobre as cataratas do rio Niágara, milhões de litros de água. Aquela névoa subindo, a água batendo lá nas pedras e subindo. Ele colocou um cabo de aço de ponta a ponta, quase 2 quilômetros. Pois esse homem, ele se equilibrando, atravessou aquilo lá. E foi de ponta a ponta e a multidão aplaudiu. Aí ele foi e voltou. Ele pegou agora com um carrinho de pedreiro, ele atravessou e voltou. Aí ele disse: quantos acreditam que eu posso ir de novo para lá e voltar com esse carrinho com uma pessoa dentro sentada? Todo mundo levantou a mão, aplaudiu. Já tinha um homem na frente, o homem aplaudia com muito entusiasmo. E Blondin disse para aquele homem: o senhor, pelo jeito, acredita mesmo, hein? Ele disse: eu acredito porque eu já vi o senhor fazendo isso em outro país. E eu acompanho o senhor, a sua carreira. O senhor é maravilhoso. Blondin disse: o senhor crê mesmo que eu posso ir até lá e voltar com uma pessoa dentro do carrinho? Acredito que o senhor é bom. Então Blondin disse: então o senhor vai ser voluntário. Entra dentro do carrinho que eu levo o senhor e trago de volta. O homem desapareceu no meio da multidão. Ele acreditava, mas não muito. Tá vendo? Então veja, quando nós não temos fé em Deus, nós não agradamos a Deus.
Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então dizem, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É preciso ter fé. É preciso crer nisso. Pergunta número 8. Por que o apóstolo Paulo eliminou as distinções de sexo, nacionalidade, condição social e status para aquele que vem a Jesus? O apóstolo Paulo diz, olha, não há nenhum tipo de distinção. Vamos ao verso, Gálatas 3, verso 28, porque em Jesus não há judeu, nem grego, não há escravo, não há pessoa livre, não há homem, não há mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. Pronto. O apóstolo Paulo generalizou. Não tem ninguém feio, nem bonito, nem rico, nem pobre. Não tem ninguém preto, nem branco, nem chinês, nem oriental. Todos são um em Cristo Jesus. Essa é a grande tônica do Evangelho. Paulo diz que em Jesus nós somos todos iguais por meio do sangue vertido na cruz. Quem aceita Jesus passa a ter os mesmos objetivos, passa a ter o mesmo destino, passa a ter o mesmo Salvador, passa a ter o mesmo sonho de salvação. E isso nos torna irmãos perante o grande Deus Jeová. Por isso todos somos um. Pergunta número 9. Qual o significado espiritual de sermos um em Cristo Jesus? João 17, verso 21, diz assim, rogo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. O conceito da unidade é muito importante no cristianismo. Nós não podemos ser uma igreja dividida. Ellen White diz que uma igreja dividida pelo fermento da discórdia é o local onde o Espírito Santo não pode operar. O Espírito do Senhor não pode operar numa igreja levedada pelo fermento da discórdia. Tem que ter unidade na igreja. Um pai tinha 4 filhos, disse, eu preciso que vocês, depois da minha morte, dirijam uma empresa. Mas não adianta um querer ser maior do que o outro entre vocês têm que ser unidos. O pai disse, vão lá fora e cada um pegue um graveto de lenha. Cada um foi lá e pegou um pedacinho de lenha. O pai disse para o primeiro filho, filho, você é o mais velho, quebre o seu galho, o seu graveto. O moço partiu o graveto no meio e então o pai disse, agora meu filho, pegue outro graveto para você. Ele pegou. Agora pegue os dos teus 3 irmãos. Faça um feixe. O moço pegou, fez aquele montinho de graveto. O pai disse, agora quebre no meio. O moço tentou no joelho, mas não conseguiu. O pai disse, é isso que eu quero que vocês aprendam. Sozinho vocês serão quebrados, mas unidos vocês poderão vencer qualquer circunstância. Todos vocês unidos serão um só. Foi o que Jesus quis dizer. Rogo, meu Pai, que o Senhor torne eles unidos, como eu e o Senhor somos unidos. Nós somos um só. Então, em Jesus, nós teremos uma unidade através da fé viva. O mesmo Deus, ter o mesmo Salvador, ter a mesma fé, a mesma missão, nos torna uma unidade indivisível. Isso é muito importante. Porque igreja que não prospera é porque a igreja está dividida. Cada um querendo uma coisa, batendo cabeça. As comissões da igreja, o povo bate para lá, bate para cá. Um discute, outro discute, e alguns saem de beijo virado, e alguns saem com raiva. Por quê? Porque não tem unidade de pensamento. Vamos fazer isso, vamos fazer essa laje, vamos fazer a galeria desse jeito, vamos botar o som desse jeito. Eu quero guitarra, eu não quero guitarra. Eu quero bateria, eu não quero bateria. Aquele fulano não serve para ser o diretor de música, aquela moça não serve para dirigir o jovem. Olha, é muita discussão, não pode haver. Tem que ter unidade de propósito e pensamento. E a última pergunta de quinta-feira, eu disse que tinha muita pergunta número 10. De que forma o texto abaixo de Romanos 4, 16 e 17 nos dá uma visão melhor sobre essa questão que Paulo falou de que somos herdeiros em Deus através de Cristo Jesus, e nos tornamos família de Abraão por causa dessa fé em Jesus. Então, Romanos 4, 16 e 17 diz assim, porquanto procede da fé o ser herdeiro, tá vendo? Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente para aquele que é da lei, mas também aquele que é da fé em Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, os chama e chama as coisas que não são como se já fossem. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, irmãos, é preciso que vocês entendam que nós não merecemos nada, mas de acordo com a graça, Deus nos torna herdeiros.
E esse Deus é tão poderoso que ele pode levantar mortos, ele pode fazer as coisas existir daquilo que não existe. Por isso que nós somos herdeiros segundo a fé. Nós cremos num Deus poderoso que pode todas as coisas. Se Deus disse que você que crer em Jesus se torna herdeiro, é porque você vai ser herdeiro. É a questão de fé. Ora, Abraão creu. Não tinha nada para crer, Abraão creu. Nós que já temos essa visão espiritual de Jesus na cruz, do que Jesus pode fazer, das transformações de vida, temos que crer muito mais ainda, porque nós temos os exemplos diante de nós. Olha, nem todos são descendentes físicos de Abraão, mas por meio da graça nos tornamos o Israel espiritual, descendentes espirituais, por causa de Jesus. Jesus veio da linhagem de Abraão, se tornou o Salvador. Crer em Jesus nos torna então da linhagem espiritual de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, e abençoados segundo a promessa. Ellen White escreveu, está em Meditações Matinais, 1982, página 321, pois pela fé em Cristo, tornamo-nos membros da família real, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos um. Por isso é que nós nos chamamos de irmãos. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção que nós somos parte do Israel espiritual. Eu estou muito feliz por isso, porque nós podemos ter a mesma comunhão, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo objetivo, a mesma herança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa promessa gloriosa. O Senhor nos tornou Israel espiritual. Isso nos dá direito, pela fé, a herdarmos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Senhor Deus, abençoe esse teu filho que estuda conosco. Põe uma bênção na vida profissional desse meu irmão, dessa minha irmã. Põe uma bênção na vida física, de saúde. Se essa pessoa que está estudando tem algum parente doente no hospital, põe em tua mão, Senhor, e restaura de acordo com a tua vontade. Nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe neste dia e que a graça esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Divulgue nosso trabalho aqui no Facebook ou no YouTube. Se inscreva e coloque lá o seu joinha, o seu like e pode mandar um comentário, tá bom? Deus abençoe. Amém.